palavra de Deus. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos em particular lhe pediram atenção. Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Amém? Quantos já leram esse texto? Quantos conhecem esse texto? Aqui está claramente definido para nós. É um texto específico, é um texto muito claro, onde os discípulos chamam Jesus em particular, e eles fazem essa pergunta sobre o arrebatamento, sobre o dia final, como que seria a volta do Messias. Amém? É claro isso para vocês? Então não tem como confundir, não precisa de uma interpretação, porque o texto por si só, ele diz para nós qual que é a intenção do texto, a intenção dos discípulos. A maneira como qual eles chamam Jesus em particular, lá no Monte das Oliveiras, e faz a ele essa pergunta: Senhor, como será o dia da volta do Senhor? Então no versículo 4, Jesus responde para eles: vede, ninguém vos engane. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus, ele respondeu quando ele vai voltar. Jesus, ele não disse o dia nem a hora que ele vai voltar, mas ele disse quando ele vai voltar. Amém? Ele disse para eles assim, sobre a maneira, né, o estágio, a forma, como vai ser quando ele voltar. E aí Jesus começa a discorrer sobre, olha, vocês vão ouvir falar de guerras, de rumores de guerras, mas isso não é o fim. Isso não é o fim. É só o princípio das dores. Então hoje nós estamos vendo muitas pessoas amedrontadas com a volta de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A volta de Jesus é uma bênção. Amém? Quantos se alegram com a volta de Jesus? A volta de Jesus é uma bênção, irmão. Nós vamos cascar fora daqui. E nós vamos para um lugar onde Ele hoje está trabalhando para nós. Um lugar onde Ele diz: eu estou trabalhando, eu estou preparando um lugar junto ao Pai, a nossa morada eterna. Mas a gente vê aí as guerras, hein? Quando começou essa guerra da Ucrânia, 2 anos atrás, todo mundo achou, Jesus agora volta, porque é o dragão vermelho com não sei o quê, aí começa uma viagem na maionese. Deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Jesus disse que é só o princípio das dores. Ele disse isso para os discípulos. Por que que o Senhor disse? Eu vou te dizer uma coisa. Deus não se move por uma necessidade, Deus se move por um propósito. As pessoas começaram a ver esses ambientes de guerra, a nação se levantando contra a nação,
elas começaram a ver a necessidade de Jesus voltar. Jesus volta porque não dá mais. Mas eu vou te dizer, Deus não se move por uma necessidade da terra. Deus se move por um propósito dos céus. É isso que mexe com Deus. Então, quando todo mundo começa a ficar atônito com tudo que está acontecendo, as notícias difíceis, eu vou te dizer, a guerra não é o propósito para a volta do Senhor. Isso é maldade humana. A fome não é o propósito, isso é a ganância e a avareza das pessoas. Isso é só princípio de dores, isso não é o propósito pelo qual o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. Escute uma coisa, o que mexe com Deus não é a necessidade, mas quando mexe no propósito, Deus aparece. Você entendeu isso que eu estou te dizendo? Quando a necessidade está ali, Deus não se move por causa disso, mas quando o propósito é ativado, Deus aparece e Deus se revela. Amém? O propósito em que Deus se move da volta do Senhor Jesus Cristo, Ele está dizendo no versículo 14, leia comigo aí. Não é por causa de guerra que Jesus vai voltar, irmão. Não é por causa de rumores de guerra que Jesus vai voltar. Não é por causa de terremoto que Jesus vai voltar. Isso são sinais. Mas Jesus vai voltar por causa de um propósito. Olha o que diz o texto. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações. Então virá o quê? E qual que é o fim de todas as coisas? Jesus descendo naquela nuvem para buscar a sua igreja. Jesus descendo com poder e grande glória. O céu se abrindo e Ele descendo ali para encontrar com a igreja maravilhosa. Então qual que é o propósito? Não é a guerra. Não são as guerras. Não é a fome. Não é o amor de quase todos se esfriando. Esses são sinais, queridos. Preste atenção no que eu estou te dizendo. O propósito para a volta do Senhor Jesus é pregar o evangelho do reino para testemunho de todas as nações. Esse é o propósito da volta de Jesus. Eu quero compartilhar rapidamente, bem simples, duas chaves aqui para a gente nessa noite, para a gente aprender a viver o cumprimento desse propósito. O primeiro deles, pregar o evangelho do reino. Mateus 24 ainda, versículo 36 ao 44, diz assim: quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do homem, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando e se dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá a vinda do Filho do homem. 2 homens estarão no campo, será levado um, deixado o outro. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada, a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entenda isso. Se o dono da casa soubesse a hora da noite em que o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando a igreja entender e começar a pregar o evangelho do reino, Jesus vai voltar. Esse é o propósito. O dia que eu entender, o dia que você entender e começarmos a viver e pregar o evangelho do reino, Jesus vai voltar. Foi assim que o Senhor falou aqui para nós nesse texto que nós acabamos de ler. A volta do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Para a gente entender como será a volta de Jesus, a gente tem que então voltar para os dias de Noé. E o que é os dias de Noé? Deus deu uma missão para Noé, amém ou não?
Deus falou: você vai construir uma arca, e você vai pregar, você vai falar, você tem uma missão, Noé. E a Bíblia diz que não chovia, mas ele falava: olha, vai vir um dilúvio, preparem, arrependam-se, preparam, é chegado um dia, vai chegar um dilúvio. E eles chamavam ele de louco, eles chamavam ele de retardado, mas ele não se cansou da missão, e a palavra diz que ele construiu aquela arca. Agora escute uma coisa, a missão que Deus deu para ele, ele disse: você vai construir a arca, o resto é comigo. Amém? Se iria chover ou não iria chover, irmão, Noé não podia determinar isso, não era competência dele. É a mesma coisa com a gente, se Jesus vai voltar ou não vai voltar, não é competência nossa. A única coisa que nós precisamos fazer é cumprir a missão de pregar o evangelho do reino. Nós sabemos que Jesus vai voltar, agora não é competência nossa dizer: Jesus vai voltar hoje, Jesus vai voltar. Mas isso não é competência nossa. A única coisa que nós precisamos é fazer, pregar o evangelho do reino. Vocês estão me entendendo? Agora eu vou te dizer uma coisa. A missão da volta de Jesus está nas mãos da igreja. Que isso, Zé? Você está doido? Se Jesus falou: será como nos dias de Noé. Noé não podia determinar sobre o tempo que ia chover, mas Noé tinha uma missão. Se Noé demorasse 10 anos para fazer aquela arca, iria chover. Sim ou não? Sim ou não? Se Noé demorasse 20 anos, 15 anos, 30 anos para fazer aquela arca, assim que ele acabasse de fazer a arca, iria acontecer o quê? Se ele demorasse 50 anos, o que ia acontecer? Então, a responsabilidade da missão estava na mão de quem? De Noé, irmãos. Dá uma cutucada do irmão aí e fala: acorda, irmão. A missão de chover estava na mão de Noé. E a missão da volta de Jesus está na mão da igreja, porque ele disse: pregue o evangelho do reino, então virá o fim. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque às vezes a gente se converte, a gente se batiza e a gente se assenta e esquece do resto. Mas Jesus falou: pregue o evangelho do reino e será o fim. Ele entregou nas mãos da igreja a missão da volta dele. Entenda isso em nome de Jesus. Noé demorou 100, 120 anos para fazer aquela arca. O que aconteceu quando acabou de fazer a arca? Choveu. Então a missão de fazer chover estava na mão de quem? Amém? Vocês estão me entendendo? E Jesus está falando: pregue o evangelho do reino. Está falando para a igreja. Então será o fim. Então a gente fica escandalizado com guerra para lá, guerra para cá, o sol vermelho, a lua de sangue, a ovelha vermelha, eu não sei o que. É tanta viagem, irmão. A única coisa que eu quero dizer: Jesus vai voltar. E ele disse: pregue o evangelho do reino, então será o fim. Jesus está falando assim como nos dias de Noé,
será a volta do Filho do Homem. Assim como Deus deu uma missão para ele construir a arca, assim eu estou dando a missão para vocês, pregar o evangelho do reino. E eu dei a minha mensagem para a igreja pregar. Qual que é a mensagem que Deus deu para pregar, irmão? Pergunta para mim, Fabrício, qual que é? Qual que é? É chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Olha para a pessoa que ela fala assim: é chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Se a igreja não pregar, Jesus vai ficar lá, na glória. Se a igreja se levantar com autoridade para pregar, meu irmão, a gente vai parar de sofrer nesse princípio de dores aí, porque Jesus estava à porta batendo. Ele diz: eis que venho sem demora. Se alguém abrir a porta do seu coração, eu entrarei e farei. Eu vou repetir: eu entrarei e farei morada. Me ajuda a pregar aí, irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa. Ele entregou a mensagem para ser pregada, o evangelho do reino, e a mensagem que ele entregou para ser pregada é chegado o reino de Deus entre vós, é chegado o reino de Deus entre vós. Ele não deu mensagem para a gente pregar sobre o evangelho da graça, sobre o evangelho do milagre, sobre o evangelho da prosperidade, sobre o evangelho disso, daquilo, não. Ele nos deu a mensagem para pregar sobre o evangelho do reino. Quanto mais rápido nós pregarmos, mais rápido Jesus vai voltar. Quanto mais rápido a gente informar as pessoas sobre o evangelho do reino, mais rápido Jesus vai voltar. Esses dias a gente está pregando de tudo, irmão, menos do evangelho do reino. A gente prega de ideia da nossa cabeça, a gente prega de teologias, a gente prega de coisas, a gente prega tanta coisa, menos o evangelho do reino. E o evangelho do reino é a mensagem que Jesus deu: é chegado o reino de Deus. O que é evangelho do reino? Evangelho é boa notícia, é boas novas. E reino é o quê? É o único que governa. A mensagem é: você está mal, querido, mas deixa eu te falar, Jesus governa você. Estão te perseguindo, mas eu te digo, Jesus governa a sua vida. Ele é o governo. Ele recebeu autoridade sobre todos os governos. Essa é a mensagem que o Senhor Jesus deu para a gente. Meu Deus. Jesus foi bem específico com os discípulos. Já que eles perguntaram, ele respondeu. Já que eles perguntaram para Jesus, ele respondeu. E Jesus manda eles, envia eles para uma aldeia para pregar a mensagem: o reino de Deus é chegado. Está lá em Mateus capítulo 10, abre para mim, Mateus 10, versículo 5. Jesus enviou os 12 com a seguinte instruções: não se dirija aos gentios, nem entre na cidade alguma dos samaritanos, antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta... É o quê? Então Jesus deu a mensagem que é para pregar. Eu não estou ficando doido, não. Jesus deu a mensagem para a igreja pregar. Olha aí, ele diz: o reino de Deus está próximo. É chegado o reino de Deus. É chegado o reino dos céus. Essa é a mensagem que o Senhor quer que a gente pregue. Agora, ele vai dizer mais: curem os enfermos. Isso não é mensagem, isso é atitude. Isso é fé. Ressuscitem os mortos. Isso não é mensagem para ser abordada em pregação. Isso é fé. Aquele que pode ressuscitar, aquele que tem o poder da morte, autoridade sobre a morte. No nome dele,
E ele está dizendo: purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, então deem de graça também. Vocês estão me entendendo? Mas hoje em dia a gente prega sobre o milagre, a gente prega sobre os benefícios, a gente prega sobre a bondade, a gente prega sobre... mas não prega sobre que o reino de Deus está próximo, o reino dos céus está próximo. Jesus deu a mensagem, eu vou te dizer, sabe por que Jesus deu a mensagem? Vamos continuar o versículo aqui. De graça receberam, deem também de graça. Versículo 9, não leve nem ouro, nem prata, nem cobre, nem cintos, não leve nenhum saco de viagem, ou seja, saco de dormir. Não leve túnica extra, nem sandália, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou no povoado que entrarem, procure alguém digno de recebê-los e fiquem na casa deles até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. E se não for digna, que a paz retorne para vocês. Se alguém não vos receber, nem ouvir as suas palavras, sacuda a poeira dos seus pés, quando saírem daquela casa ou cidade. Eu digo a vocês em verdade, no dia do juízo, haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que os que viveram naquela cidade. E eu estou enviando como ovelhas no meio dos lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes, sem malícia como as pombas. Tenham tudo, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Pois, por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer, como dizê-lo naquela hora, será dado o que dizer. Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Amém? Isso aqui é Jesus enviando os discípulos. Nós vamos ver a mesma coisa em Marcos capítulo 6, 7 a 13, Lucas 9, 2 a 6, Lucas 10, 4 a 12. Nós vamos ver a mesma maneira Jesus dizendo. Então preste atenção, a mensagem não é sobre cura, a cura é um presente que o Senhor vai dar. A mensagem é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 11, versículo 1, deixa eu te dizer, Jesus não vai dizer para eu e você fazer nada do que Ele não tenha feito. Você sabia disso? Porque Ele desceu do céu, deixou a sua glória e habitou entre nós. Ele se humilhou, Ele se fez semelhantes a nós. Então tudo o que nós sofremos, Jesus sofreu. Todas as angústias, Jesus sofreu. Todas as coisas, Jesus sofreu por nós. E Ele não vai falar para eu e você fazer nada que Ele mesmo não tenha feito. Olha que coisa mais linda, capítulo 11, versículo 1 de Mateus. João Batista estava preso e ele manda seus discípulos perguntar a Jesus se ele era um enviado. E Jesus responde o quê? Depois você pode ler na sua casa. Os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, e o evangelho do reino está sendo o quê? Pregado. Amém, queridos? João estava preso e estava preocupado. Será ele mesmo o Messias? Vai lá procurar para mim. E Jesus manda a seguinte resposta para ele: cegos veem, surdos ouvem, os coxos andam, e o evangelho do reino está sendo pregado. E quem estava fazendo isso? Os discípulos ou Jesus? Jesus estava ensinando como fazer. Jesus estava ensinando como fazer. Oh, meu Deus. Sabe por que Jesus deu essa mensagem para pregar? Sabe por que Jesus deu esta mensagem para que a gente possa pregar? Porque Ele sabia que se Ele não desse essa mensagem para pregar, eles teriam a sua própria mensagem para pregar. Sairia deles mesmos, mas Jesus falou, a mensagem é essa: é chegado o reino de Deus, é chegado o reino de Deus,
é chegado o reino dos céus. A gente tem a tendência de ficar impressionado com as guerras, com tudo que acontece. Mas eu vou te dizer uma coisa, querido. Nós temos nas nossas mãos a oportunidade de viver a cultura do reino de Deus que está sobre nós. Um dia o Senhor Jesus falando com os discípulos, ele falou: olha, alguns estão fazendo propaganda, o reino de Deus está ali, o reino de Deus está lá, mas Jesus falou assim: o reino de Deus está dentro de vós, o reino de Deus está dentro de vós, o reino de Deus está dentro de vós. Então, deixa eu te falar, esse é o propósito para a igreja, é ela manter firme, o pecado continua sendo pecado, é ela se manter posicionada nessa geração perturbada, ela continuar firme na missão que Deus deu para a igreja, assim como Noé continuou firme até que chuva veio, nós vamos continuar firme até que Ele venha. Até que Ele venha. Esse é o propósito da igreja. Todo lugar que eu estiver, eu sou um agente daquilo que Deus fez na minha vida, e eu vou dizer: é chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. Isso é para transformar a atmosfera do lugar que a gente está, irmão, porque nós somos concidadãos dos céus, então nós carregamos a atmosfera dos céus. Então, se a gente chega num lugar de corrupção, acaba. Nós temos a atmosfera dos céus, a glória de Deus está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Deus quer te usar, Deus quer me usar. Mas aonde está na Bíblia isso então? Que se a gente fizer isso, Jesus vai voltar mais rápido. Eu vou te dizer, abre a sua Bíblia. O apóstolo Pedro diz lá na segunda carta dele, 2 Pedro 3, 11 e 12. Publica para mim aí no telão. 2 Pedro capítulo 3, versículo 11 e 12. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Então aqui ele está falando: vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus. E fazendo o quê? Vamos ler bem alto. Esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda, apressando a sua volta. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Entendeu agora por que a missão da igreja é apressar a volta de Jesus? Eu não estou falando heresia, não. Agora, enquanto a gente fica calado, somente rindo do que fazem, somente compartilhando, mandando aviãozinho do que é falado, mas a gente não se posiciona para declarar: é chegado o reino dos céus. Jesus está aguardando a gente fazer isso para Ele voltar. Pedro está falando, o segredo para apressar a volta. Quem quer que Jesus volte logo? Seja honesto comigo, quem quer que Jesus volte logo? Eu quero. Então abra sua boca para pregar: é chegado o reino de Deus. Pregue aquilo que o Senhor Jesus mandou pregar, o evangelho do reino de Deus. Porque assim como foi nos dias de Noé, será a volta do Filho do Homem. Por isso que o Senhor te deu talento, te deu dom. Ele me deu, dom, Ele te deu dom. A Bíblia diz em Colossenses, quando Jesus subiu ao céu, Ele distribuiu dons aos homens. Porque o Senhor pode ser pregado de diversas formas. A multiforme sabedoria de Deus que há no meio da igreja. Porque a gente acha que pregar é só pegar um microfone, ou então pegar no ônibus ou no trem, sair pregando. Não, pregar, querido, eu vou te dizer, pregar a gente prega quando eu sou um bom chefe lá na seção que eu trabalho. Você respeita as pessoas. Pregar é quando eu dou um testemunho vivo de Cristo na minha vida. Quando eu sou um pai de família, eu respeito meus filhos, respeito a minha casa. Eu tenho caráter, eu não dou cano em ninguém. Eu não traio a minha esposa.
Isso é pregar, a sua vida é minha vida, pregar o evangelho do reino, a qual nós recebemos da parte de Cristo, é de ser aquilo que Ele quer que a gente seja. É muito mais do que ficar falando, é vivendo, sendo testemunha daquilo que Cristo mudou na minha vida e na sua vida. Será que tem alguém aqui comigo nessa noite? Nós já vamos terminar agora. Essa é a realidade dos céus que Ele quer compartilhar. O reino dEle está dentro de mim. Mas a mensagem da religião quer estagnar as pessoas, quer estatizar elas, quer deixar elas apáticas. Eu quero te encorajar nessa noite a viver a mensagem que Jesus mandou fazer. É chegar do reino de Deus. Porque a mensagem da religião vai falar: venha na igreja, nos cultos, venha fazer isso, participe do nosso movimento. Isso tudo é bom e eu acho que deve fazer. E é ruim quando não se faz, porque nós perdemos a oportunidade de congregar junto com nossos irmãos. Mas vou te dizer, pregar o evangelho do reino é muito mais do que isso. É viver aquilo tudo que recebemos da parte de Deus, quer seja onde quer que estejamos. Será que eu posso ouvir um amenzinho aqui? Mas Jesus deixou um alerta para terminar. Vamos ficar de pé. Jesus falou: cuidado. Cuidado com os falsos mestres. Cuidado com os falsos profetas. Irmão, hoje os falsos profetas tiveram uma porta aberta para entrar na nossa cara o tempo todo. Há uma volúpia gigante de homens e mulheres dizendo pregar a palavra de Deus, mas eles estão pregando de si só, obra de homens e não o evangelho do reino. E eles têm confundido a mente daqueles que não têm se fortalecido no alimentos que é as Sagradas Escrituras. E Jesus está falando: cuidado. Eu acho que se fosse nos dias de hoje, lá no Monte da Oliveira, Jesus ia falar assim: cuidado com o YouTube. Você já parou para pensar que quem gera uma polêmica fica famoso no YouTube, mas quem prega a verdade ninguém quer ouvir? São os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos pastores. Não se engane, irmão. Ainda que um anjo venha falar algo que está fora da palavra de Deus, desconsidere. É o conselho do apóstolo Paulo. Mas tem um porém. Lá atrás Jesus falou assim: aquele que perseverar até o fim será o quê? Vou falar de novo: aquele que perseverar até o fim será. Você sabe o que destrói a perseverança? Essa é para anotar aí. O que destrói a perseverança é a distração. Satanás não está a fim de guerrear mais com a igreja, não. Ele está a fim de distraí-la. Porque quando ela se distrai, ela perde o foco do propósito, que é pregar o reino de Deus, o evangelho do reino. E ela se confunde nas ideias, e ela se confunde nas exegeses, e ela se confunde naquilo que é distribuído, e ela se distrai facilmente. Meu Deus, acautelai-vos, diz o Senhor. O que destrói a perseverança é a distração, irmão. A gente vai entrando em coisas, a gente vai abraçando ideias, a gente vai ouvindo mensagens falsas, a gente vai concordando com falsos mestres. Quando damos em conta, nós estamos completamente distraídos e desarraigados da verdade das Escrituras. Escute uma coisa: a gente só pode discernir o que é falso se a gente conhecer o que é verdadeiro. Nunca se aparte da verdade. Eu só vou conhecer o que é falso se eu aprender o que é verdadeiro. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Feche seus olhos por um momento.
Jesus está dizendo: cuidado com os falsos mestres. Eles estão te distraindo para te roubar o lugar que Deus te colocou em autoridade. Mergulhe no relacionamento profundo com Deus, querido. Mergulhe no relacionamento profundo com Deus. Mergulhe, mergulhe, mergulhe. Sabe, Noé enfrentou crítica durante todo aquele tempo, onde ele acreditava que iria chover, porque essa era a missão que ele recebeu. Havia falsos mestres ali, pessoas pagãs, pessoas atacando ele, pessoas chamando de louco, pessoas não acreditando naquilo que ele pregava. Mas eu vou te dizer, ele tinha uma missão e um propósito. E ele pensava assim: quanto mais eles me criticam, mais eu vou ouvir a voz de Deus do que as vozes daqueles que gritam contra o meu Deus. Essa é a missão da igreja. Quanto mais eles nos criticam, mais nós vamos ouvir a voz daquele que nos chamou primeiro para pregar o Evangelho do Reino. Porque o dia que Jesus voltar, Mateus 25, e aqui eu quero fechar, porque eu falei que um dos segredos é a gente pregar o Evangelho do Reino. Agora, como eu vou saber falar sobre o Evangelho do Reino? Jesus fala isso para nós. Quero ler o texto para finalizar. Lucas 8, 1 a 10. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e o povoado, proclamando o Evangelho do Reino de Deus. E os 12 estavam com ele. Também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e de doença. Maria, chamada Madalena, quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. As mulheres ajudavam a sustentá-lo com os seus bens. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou essa parábola. O semeador saiu para semear, e quando ele lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. E outra parte caiu em espinhos, que cresceram e foram sufocados pelas plantas. Outras ainda caíram em terra boa, cresceu e deu boa colheita 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos lhe perguntaram: o que significa essa parábola? E ele disse para os seus discípulos: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros eu falo por parábolas, porque vendo não vejam e ouvindo não entendam. Escute,
Jesus deu segredos para nós. Aqueles que ainda não o conhecem, Ele fala por parábolas, mas conosco Ele fala direto, porque nós recebemos dele a revelação daquilo que Ele quer nos usar nessa terra. Você crê nessa palavra? Você recebe essa palavra?